boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Nesse momento, eu estou pensando aqui, eu fico pensando, quando eu estou dirigindo, eu fico pensando nas coisas que se passam da nossa religião. E eu estava pensando em fundamentos umbandistas. Eu fico pensando, né? Eu falei no vídeo anterior sobre as questões da parcialidade, né? A Umbanda, ela é uma religião que tem a ver com índio, tem a ver com negro, tem a ver com a natureza, porque existe o preconceito. E baseado nessa questão do preconceito que estava lá arraigado no espiritismo, mediante aos pretos e caboclos, houve a necessidade de ter uma religião sem esse preconceito para os negros, para os caboclos. E ainda, Gabriel de Malagrida, o caboclo das 7 encruzilhadas, falou o seguinte: faremos uma religião para todos. E nesse momento, eu vejo que realmente a Umbanda era para todos. Ela não é só para uma religião que veio de África, para negros, para pobres, ela também é para isso tudo. Para todos os tipos de pessoas, para os inteligentes e cultos, para os pobres e não letrados. Então, a simbologia da Umbanda, ela pega desde o mais simples, desde a pessoa mais simples ao mais complexo. E quando a gente vai pensar nas questões do fundamento, eu lembro de uma regra do hermetismo, que o todo é mente, né? Tudo vem da mente de Deus. Toda a criação material, ela é fruto do faça-se a luz, e a luz se fez. Ou seja, do verbo e da ação. Então, desde que a gente se comunga com esse Deus, com Olorum, através, o que nos faz semelhante a Deus, não é a forma. Deus não é esteticamente igual ao homem. Deus é superior ao homem. Mas o que nós temos de comum com Deus? Nós temos o pensamento. Nós somos fruto da criação do pensamento de Deus, e nós também temos o pensamento que faz com que nós consigamos tentar entender Deus dentro da nossa pequena observação do nosso pensamento. E assim se faz todas as coisas, desde o material até o mais espiritual, desde a energia, desde tudo. E aí, eu fico pensando, o que são os fundamentos? Os fundamentos de Umbanda, por exemplo, na minha casa se faz vela dessa cor, e usa o fogo, o outro usa água, o outro usa o marafo, o outro usa o charuto, o outro usa o cigarro, o outro usa a defumação. E tem outros que não usam nada disso. Uns usam para um jeito, outro bate palma para Exu, outro reverencia Exu na abertura, mesmo que seja uma gira de caboclo. Outros não fazem isso. E quem que está certo e quem que está errado? Nenhum está certo e nenhum está errado. Por quê? Porque o fundamento, ele é o pensamento do ser humano em ação. Então, se eu determino, ou seja, tudo que é matéria vem da mente de Deus, criadora divina, tudo foi criado por Deus. Tudo vem do mesmo elemento, que é o verbo e a ação. O verbo e a ação pode transformar todas as coisas. A partir do momento em que eu determino que a cor da vela para Ogum é vermelha, ela será vermelha e será para Ogum. Porque o que vale não é a cor, é a determinação que você tem no teu pensamento, fazendo com que você modifique a energia que está ao teu redor, criada por Deus. E essa é que é a semelhança. Por isso que lá na Bíblia, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Porque nós determinamos que aquele fundamento é cor vermelha para Ogum, cor azul para Ogum. Então, muitas vezes, nós determinamos, e o fruto do pensamento coletivo, ele pega muito mais força, porque ele cria uma questão chamada egrégora. E nesse pensamento de mais força e de mais energia, você trabalha essa luminosidade, essa potência, essa ação, esse verbo que a Umbanda pode te oferecer. Então, por exemplo, se eu faço um padê para Exu e uso pimenta, ele vai fazer tanto efeito quanto um padê que não tem pimenta. É claro que cada substância tem a sua característica potencial intrínseca dela.
se a gente sabe o potencial de cada substância, é claro que vamos somar a nosso poder de volição, o nosso poder da vontade, a potência intrínseca daquele fundamento. Por exemplo, se eu quiser explodir um estalinho, ele vai ter uma potência. Se eu explodir uma bomba, uma bombinha, ela vai ter outra potência. Se eu quiser explodir uma bomba nuclear, ela vai ter outra potência. Então, se eu quiser pegar um estalinho e querer que ele tenha a potência de uma bomba nuclear, não vai existir. Então, o fundamento, ele é a prática da observação de determinadas substâncias que têm o seu valor intrínseco, mas muitas substâncias têm o mesmo valor intrínseco. Então, por exemplo, eu posso usar uma pimenta, eu posso usar uma cebola. Tudo isso, ela vai ter mais ou menos o mesmo valor intrínseco. E o importante é a característica da ação e do verbo que eu coloco naquilo. Então, os fundamentos, eu bato palma 3 vezes e saúdo a terra. É uma forma que você tem, simbólica, de fazer com que o teu pensamento se transforme em ação. O verbo se transforme em ação. A potência do teu pensamento se movimente no plano físico, de maneira a proporcionar a você aquilo que você quer. Portanto, não há o fundamento certo e não há o fundamento errado. Todos eles são corretos, desde que você coloque o teu pensamento e o teu verbo para que ele movimente a energia. Então, é muito importante que a gente tenha noção. É importante também que nós tenhamos noção das características intrínsecas de cada estrutura, para que nós tenhamos um componente mais fundamentado, que tenha mais uma vez, esqueci a palavra. Então, que possa corroborar com a tua vontade, entendeu? Então, é isso. A gente tem que pensar que os fundamentos umbandistas são fundamentos que fazem parte de uma potência. Por que nós precisamos fazer tudo isso, né? Porque então nós temos que por exemplo, que fazer um padê? Porque o Caveira uma vez falou para um rapaz espírita que foi no terreiro precisando de ajuda. Ele falou: olha, por que você está aqui? Ele quis dizer assim: por que você está aqui? Você não é espírita? E ele falou: sabe por quê? Porque no espiritismo vocês querem tudo fazer com a força de pensamento. E não está errado, segundo as palavras dele. E não está errado. Mas vocês não têm força mental para agir. Por isso que você precisa da muleta material que nós usamos. E então esta muleta que nós utilizamos, essa bengala espiritual, que são os elementos que nós usamos, elas são a contraparte que vai complementar, a complementação daquilo que vocês não têm de força mental para trabalhar. É simplesmente isso. Porque se vocês, aí ele completa, se vocês tivessem a força mental que nós temos aqui no plano espiritual, vocês não precisariam dos elementos. Então, é muito importante que nós tenhamos a noção que o elemento que nós usamos dentro da nossa fundamentação, eles são estruturas complementares. O mais importante não é o elemento em si, ele é o complemento do teu pensamento e do poder de vontade que você tem e você imprime na energia para que ela funcione. Então, que ficamos com muito axé para a gente poder também entender um pouco mais por que a gente faz as coisas dentro da nossa religiosidade. Muito axé, meus irmãos!